TV Câmara Notícia começa agora. Fique por dentro dos principais acontecimentos do Legislativo Pelotense. Aconteceu a votação do início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em Brasília, os políticos decidem o futuro do país. Por esse motivo, nas cidades do Brasil, a população está saindo às ruas para demonstrar a opinião sobre o impedimento da presidente da República. 17 de abril foi a data escolhida pelos deputados para a votação da continuidade do processo de impedimento da chefe da República. Em Pelotas, apenas os manifestantes que defendem a permanência da atual governante fizeram protesto, onde montaram acampamento no Parque Dom Antônio Zátera para acompanhar a sessão. Para os integrantes dos movimentos sociais que são contrários ao impeachment, não existem crimes comprovados para que ocorra esse procedimento. Quando não tem uma acusação legal, não tem base legal, é golpe. O golpe não é armado, mas é um golpe através da caneta e através daqueles que querem se esconder atrás desse golpe para não ser preso. Nós também somos contra a corrupção. Mas o mais corrupto desse país que hoje está envolvido é o Eduardo Cunha, o qual impõe todo esse processo contra o nosso presidente. A presidente Dilma foi eleita com 54 milhões de votos, né? E isso tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. A grande maioria da população votou nela, legitimou o mandato. Mesmo sem aglomeração, os militantes a favor do impedimento foram vistos nas ruas da cidade e declararam o motivo dessa posição. Terminar essa roubalheira toda que está aí, assim não pode ficar. Eu acho que tem que ter mudança, aí a coisa começa, eu acredito até que nem vai ser agora a mudança, entendeu? Foi muito roubo, então não tem como recuperar isso tudo numa vez só. Na opinião do professor e cientista político Renato Della Vecchia, a abertura desse processo foi motivada por dois modelos de Estado. De um lado está a Fiesp, está a Federação dos Bancos do Brasil, está o agronegócio, está a mídia nacional, que ela defende redução de direitos, e isso é explícito no documento Uma Ponte para o Futuro, a desvinculação da aposentadoria do salário mínimo, o rebaixamento do valor do salário mínimo, a mudança de leis trabalhistas que tornem mais flexíveis as relações de trabalho. E, de outro lado, o movimento sindical, que é contra o ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal significa a retirada de direitos e recursos de políticas públicas. Especialista no assunto, ele faz um comparativo desse procedimento com o que tirou Fernando Collor do poder. Segundo ele, existem três diferenciais. Uma delas é que houve, anterior ao processo de impeachment, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que fez uma profunda investigação e chegou a conclusões. Nesse caso, não houve nenhuma CPI. A segunda questão é que, no caso do Collor, apareceu recurso, dinheiro na conta dele, né? Dinheiro, contas no Uruguai. Não há nenhuma acusação de corrupção em relação a Dilma. E terceiro, não houve, na opinião pública, um movimento de defesa do Collor, como está havendo nesse momento, que é uma disputa de dois projetos, né, que estão disputando poder político na sociedade. Na Câmara dos Deputados, após 3 dias de discussões, na sessão mais longa do parlamento, os deputados aprovaram com 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências, o prosseguimento do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O chefe da assessoria jurídica da Casa Legislativa de Pelotas, Pedro Bittencourt Júnior, explica as próximas etapas desse processo. Agora é criada uma comissão, né, com 21 senadores que vai analisar o processo e vai emitir um parecer. Aprovado esse parecer por maioria simples, ou seja, 41 senadores, continua o processo de impeachment até a sessão de julgamento, que pode demorar até 180 dias. Mas, neste caso, já com afastamento da presidenta e com a posse do vice-presidente no lugar dela. Ele ainda completa, destacando os procedimentos para o julgamento final. Precisa de 2/3 dos senadores, né, que seriam, né, de 81 numa conta rápida, assim, 54 senadores.
As opiniões são divergentes quando o assunto é o processo que ganhou destaque tanto de forma nacional quanto internacional nos últimos meses. Porém, o que muitos não sabem é o que vai acontecer caso o impeachment seja decretado. O rito legal, sem discutir aqui o mérito, né, da questão, se tem legitimidade para isso ou não, né, o rito constitucional é esse, assume o vice-presidente da República, né? O líder do Partido dos Trabalhadores no Legislativo Pelotense, vereador Beto Z3, criticou a aprovação da continuidade do processo de impedimento e a conduta dos deputados. Porém, o parlamentar diz estar otimista em relação à postura do Senado Federal. Tem mais de 250 deputados lá que estão no Lava Jato. É essa gente que debochadamente, em nome do pai, do tio, do sobrinho, da namorada, só faltaram falar da amante, é que puniram a presidenta Dilma Rousseff. Mas com certeza o Senado vai fazer essa reparação e tem obrigação de fazer. Já o líder do PSDB, vereador Luiz Henrique Viana, entende que o processo é legítimo e democrático. O impeachment é resultado do que a população não aguentava mais, do que as pessoas já não queriam mais, do que... Claro que o impeachment precisa de um formalismo, precisa estar dentro dos requisitos legais e está dentro dos requisitos legais, tanto que juristas renomados, inclusive membros do STF, reconheceram a legalidade e a constitucionalidade do impeachment. De outro lado, as manifestações dentro do plenário é que ridicularizaram isso, que é muito importante, né? Ridicularizaram o movimento e ridicularizaram o instrumento democrático do impeachment. O vereador Marcos Cunha protocolou o pedido de informações ao Poder Executivo sobre medidas de fiscalização do aparato publicitário. O foco do parlamentar é saber a identificação das empresas responsáveis pelas publicidades no entorno do Big Shopping e das avenidas Dom Joaquim, Adolfo Fetter e JK de Oliveira. A justificativa é o desacordo com a Lei Municipal 5.639 de 2009. Uma poluição visual, né? Não há um descontrole. A legislação tem regulamentos para fazer publicidade em vias públicas, e não está sendo respeitado isso pelas fotografias que nos chegaram. Ali no contorno, por exemplo, daquela rótula que tem ali no shopping center, por exemplo, está completamente irregular, mas a administração não fiscaliza. Então isso nós temos visto sucessivas vezes. A administração não fiscaliza e aí as coisas não podem ser cumpridas. A legislação só vai funcionar, só vai ser cumprida se houver fiscalização. Dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio e uma escola realizou atividade alusiva à data. No Dia do Índio é importante que as nossas crianças, o futuro da nação, mantenham na memória a importância da cultura desse povo, o primeiro a habitar o nosso país. Em países como México, Chile e Brasil, a comemoração do Dia do Índio é 19 de abril, em respeito à realização do primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Esse evento foi realizado no México em 1940, que tratou dos problemas relacionados com a situação destes povos. Em Pelotas, a Escola Santa Mônica promoveu uma atividade alusiva à data. Alcir Salvador, da tribo Caigangue, foi convidado para explicar aos alunos um pouco o que é a cultura indígena. Eu expliquei para eles novamente a passagem da nossa cultura, a nossa vivência de antepassado, como esse ano de 2016, década novamente desse 19 de abril, eu repassei novamente um pouco a história de antepassado, de 500 anos atrás, no momento, como a gente vivia de antepassado, nossos bisavôs novamente, nossos pais antepassados, a década de 300 e poucos anos atrás. Aqui novamente era uma passagem de encontro novamente de todas as índias, de todas as tribos aqui nessa cidade de Pelota, como também nossos antepassados perderam muitos seus companheiros nessas batalhas, nessas destruições, terminou bastante nossas nações. Foi que, novamente, hoje, um pequeno essa geração que está existindo é que eles se aprofundaram mais para dentro da floresta no momento. Por isso que hoje poucos índios existem dentro do país brasileiro. A filha de Alcir também ensinou para a criançada como fazer alguns trabalhos manuais. Nós ensinamos como
explicamos como fazer arco e flecha. Além do aprendizado, a escola transformou o ato em solidariedade, com a arrecadação de alimentos para os índios da tribo Caigangue. Para Valéria Veiga, professora da Santa Mônica, tudo foi importante, principalmente para os alunos conhecerem a verdadeira história da origem dos índios no Brasil, até o momento atual. Todo dia do índio a gente tem ritual de comemorar, como todas as outras escolas, só que esse ano, devido a várias mobilizações que nós vimos na televisão, que as crianças passam e falam, professora, passei ali do lado da rodoviária e vi um acampamento, o que é aquilo? Então nós resolvemos ir atrás de algo que realmente seja de importância para eles no futuro, né? Que é entender que diferentes culturas se adaptam também às coisas que acontecem. O aluno Henrique disse que aprendeu muito com a palestra e contou que já foi visitar várias vezes onde os índios atualmente moram, em frente à rodoviária de Pelotas. Eu já fui lá muitas vezes com o meu grupo, que eu tenho, Grupo Alegria, com a minha mãe, com meu pai e com a minha avó. A gente ajuda eles, a gente leva um monte de roupa, um monte de coisa. E o repórter André Pereira foi conferir como é a atual realidade da tribo Caigangue em Pelotas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram cerca de 4 milhões de índios. Hoje, com uma população de 200 milhões de brasileiros, os nativos estão reduzidos a 500 mil. Um desses povos é a tribo Caigangue, que resiste ao tempo e aos avanços da tecnologia para preservar a própria cultura. Sendo um dos mais numerosos povos indígenas no Brasil, atualmente ocupam pouco mais de 30 áreas reduzidas no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com uma população de aproximadamente 34 mil. Vale lembrar que há 2 séculos os domínios deles se estendiam até São Pedro nas Missões. Um dos membros da tribo aqui em Pelotas, Alcir Salvador, falou sobre a atual situação que vivem. Porque não, falta de condições no momento, né? E que o povo também se sente também de trazer algum pedaço de carne para nós assar para os nossos filhos, porque eles também têm um espírito que se sente que está oprimido dessas partes no momento, né? Hoje é uma preocupação séria, no lugar novamente molhado, tempo desse clima no momento, é chuva, nossos artesanatos já estragando debaixo do nosso baraco, então é um prejuízo muito sério juntamente com nossa família. Relegados a reservas, eles tiveram que abdicar da caça e da pesca como fonte de subsistência. Hoje nós temos que comercializar nossos artesanatos para poder vender e para nós fazer comemoração o Dia do Índio, assar uma carnezinha para os nossos filhos, né? Para fazer um suco para os nossos filhos. Hoje nós vendemos nossos artesanatos por esse sentido no momento. Então a gente acha muito dificuldade hoje. Mesmo com todos os problemas, os índios da tribo Caigangue não deixam de cultuar as origens. Para os umbandistas, 23 de abril é o dia de Ogum e muitas celebrações acontecem para comemorar a data. O motivo foi para convidar o parlamento para a programação. Dia 21 de abril, às 19h30, com a concentração na rua Professor Maria Peruque, 1010, que é o terreiro do qual faço parte. E aí depois o trajeto é pelas ruas do bairro Dunas e Bom Jesus até chegar ao Jardim Europa. A nossa função principal de convidar o Legislativo é para agregar a política dentro da religião de uma forma que possamos unir e mostrar com que a política também se faz dentro da casa de religião. Então esse que é o foco principal. Baiano de Oxalá disse ser importante a participação dos devotos do Santo Guerreiro. Convido novamente a todos os irmãos simpatizantes da Umbanda que venham de branco, que venham prestigiar a homenagem ao povo cigano, que é o nosso foco este ano, porque pedimos paz, amor, fartura e fortuna para todos, então que venham para receber a energia do povo cigano e a garra de Pai Ogum. Para a diretora da casa, a Câmara tem que estar alinhada com as diversas formas de manifestações. Os centros religiosos têm sido pauta efetiva na Câmara de Vereadores, principalmente através do mandato do vereador Demar Ornel. Então, nós estarmos presentes nessa procissão demonstra que a Casa do Povo está junto à comunidade nessas demandas também. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Até mais!